para você montar o jardim, para ele ficar bonito, para ele ficar bem elegante, harmonioso, é a escolha das plantas que vão compor o seu jardim. Essa aqui é uma das coisas mais importantes, gente. A escolha das plantas, gente, ela é fundamental se você deseja ter um jardim enriquecedor e de sucesso aí. Por quê? Porque ela vai trazer muita economia na hora que você vai montar o seu jardim. Por exemplo, tem esse tipo de samambaia aqui que eu adoro usar nos meus jardins. O que é bacana dessa samambaia? Ela tem duas cores, né? Ela é bem grande. Quando eu abro ela, essa samambaia ela tem 5 galhos aqui na composição, né? Então eu posso tanto abrir esses galhos para fazer a fixação, ou eu posso deixar inteiro e abrir na parede, né? Então ela sempre vem fechadinha. Quanto mais eu modelar essa samambaia, mais ela abre. E ela me dá uma economia, um custo-benefício bom, porque ela tem um preço mais acessível e ela rende na hora de fazer a montagem. Imagina, eu monto jardins aí de 5 metros, 6 metros, 7 metros, então eu preciso ter plantas grandes, né? Que tem um custo-benefício bom, porque se você tem uma samambaiazinha pequenininha dessa, imagina quantas que você precisaria colocar, imagina o custo desse material, né? As samambaias pequenas, em proporção, elas acabam custando mais, então você não tem tanta lucratividade no seu jardim. Então, por isso que a compra, a escolha dos materiais, ela é importante. Olha a diferença entre uma e que outra, né? Então, imagina quantas que você teria que colocar. Se um jardim for pequenininho, que for só uma plaquinha pequena, aí sim você vai colocar uma samambaiazinha pequenininha para ser mais vantajoso. Agora, quando a gente está falando em grandes dimensões, você tem que partir para uma coisa maior. E o que é bacana, gente, dessas samambaias aqui também, né? Ela tem, quando você abre ela total, ela consegue atingir até 0,24 centímetros quadrados, né? A gente mede, o jardim vertical a gente faz o cálculo, é por metro quadrado. Então, quando você pega uma samambaia, então ela já consegue... Não, perdão, essa aqui tem 0,40, né? De centímetros quadrados. Então, você consegue ampliar muito, tá? Aqui, gente, então, olha só que bonita. Só que o que acontece aqui? Essa samambaia que eu tava falando pra vocês, ela tem essa haste aqui atrás, certo? Aí, nós estávamos falando da placa e da tela para fazer a fixação. Por que é bacana quando eu tenho muitas plantas e uma metragem maior? Colocar a tela, justamente porque essa parte aqui de trás do jardim, onde eu vou fixar ele, ela precisa de espaço. E eu não consigo, quando eu vou fixar no MDF, colocar um caule tão grosso. Então, eu teria que cortar todos os raminhos para fazer a fixação. Já na tela eu consigo passar ele por dentro, eu vou dobrar bem próximo aqui a minha samambaia, para que ele fique bem rente. Agora, gente, quando eu não tenho muita circulação, eu tenho um espaço limitado, eu não consigo usar uma samambaia dessa espessura, porque ela vai avançar aqui para frente, né? Eu vou ter a espessura da minha tela, do meu painel, que é 5 centímetros, e eu vou ter mais a espessura aqui da minha samambaia, que vai dar uns 15, 20 centímetros. Então, teoricamente, você teria que ter aí de 20 a 25 centímetros livre para você colocar o seu jardim. Se você tem já um lugar apertadinho para passar, né, com uma circulação já de 70 centímetros, 80, aí fica complicado para você colocar uma planta aí, então vai te atrapalhar muito. Então, é bem importante você observar esses detalhes, tá bom? Outro segredo, gente, bem importante na hora de você montar os seus jardins verticais é também a escolha das placas, tá? As placas para o jardim, elas são fundamentais, placas ou gramas, que a gente chama. Essas placas ou gramas, elas vêm em tapetes assim, olha, então elas são todas tramadas atrás. Normalmente, gente, a maioria, né, elas têm de 40 a 60 centímetros. O que é bacana, gente, na placa, tá? Uma que ela tem pouca espessura, então se você tem um problema na sua casa, lembra que eu falei que o empreendedor, ele soluciona problemas, né?
Cris, eu quero ter um jardim vertical na minha casa, mas eu tenho pouca circulação, tenho pouco espaço, tenho uma coluna. As placas são a solução ideal. Então você, como artista floral, como designer floral, vai oferecer essa solução para o cliente, porque você tem técnica e você tem conhecimento. Olha, tem as placas que você pode colocar, elas vão te auxiliar muito, vão trazer essa conexão com a natureza, vão deixar o seu espaço mais agradável e ainda não vai comprometer a sua circulação. Essa aqui sim, gente, você poderia tranquilamente grampear ela numa chapa de MDF, tá? Porque você tem menos espessura do MDF e tem menos espessura da placa. Então, olha só, você já sanou a dor do seu cliente. Olha que bacana, né? Então, quando eu falo bastante assim de solucionar uma dor no mercado, são essas questões que a gente soluciona. Aí, gente, o que eu vou fazer, né? Também, eu tenho um jardim muito grande. As placas, elas têm um excelente custo-benefício. Cada uma tem um valor. Tem umas que são mais caras, outras mais em conta. Essas aqui são todas com materiais de qualidade, né? Então, essa aqui tem a folhinha redondinha. Tem umas que parecem um alecrim. Tem umas que parecem uma costelinha. Enfim, tem vários modelos existentes no mercado. Só que, claro, tem aquelas que são de plástico. Então, elas vão, com certeza, perder a coloração facilmente. Esses galinhos aqui, ela começa a se desmanchar, então tem que ter cuidado quando você compra placas de baixa qualidade, que elas começam a se desmanchar. Elas vão começar a arrebentar essa parte de trás. Aí, ao invés de você oferecer uma solução para o seu cliente, você vai estar com problema no cliente, também você vai estar com um baita de um problema. Então, cuidado, né, gente? A escolha dos materiais, ela é muito, muito, muito importante. Por isso que existem, né, vários profissionais e as pessoas dizem, mas eu cotei lá no fulano de tal, o jardim ficou metade do preço, ficou 1/3. Ok, mas você orçou com os mesmos materiais que eu orcei, então sempre faça essa pergunta, né? Porque é injusto e é cruel, né? A pessoa fazer comparativos não tendo a mesma qualidade dos materiais. E lembrem, gente, não prostituam o trabalho de vocês, tá? Sempre se posicionem, tenham conhecimento nas mãos, façam as coisas da forma certa, que vocês vão perdurar muito no mercado. Aí, o que acontece? O que essa placa soluciona também, tá? Então, eu tenho lá um espaço grande. Como ela tem um custo-benefício maravilhoso, gente, eu consigo usar ela como pano de fundo do meu jardim. O que é isso, né, Cris? Eu posso colocar ela no meio, depois vocês vão ver os jardins verticais ali no meu Instagram, que eu fiz aqui no YouTube. Eu coloco ela em partes do meu jardim, porque eu consigo ganhar espaço, né? Eu consigo ganhar muitas metragens quando eu coloco a placa. E depois eu vou montando, né, a partir dela, não em cima dela, né, gente? Eu deixo a placa aparecendo e eu vou fazendo a composição com as samambaias, eu vou fazendo com os pendentes, então eu vou utilizando outros materiais para fazer o preenchimento do meu jardim. Então, as placas, gente, elas são fundamentais, tá? Agora, nós vamos falar dos pendentes. Os pendentes, gente, é uma coisa que eu gosto muito de usar no jardim vertical. Eu vou fazer a apresentação de alguns aqui que eu uso bastante e explicar para vocês a diferença, né, do que dá mais lucro, do que não dá. Esse pendente aqui, gente, olha só a qualidade desse material, tá? São todos toque real. O nome desse pendente aqui, ele se chama dinheirinho, tá? Ele tem quase 90 centímetros de comprimento. Vocês perceberam que esse maço aqui, a largura dele, ele é bem cheia. É diferente, gente, se eu for pegar um pendente, até eu esqueci de trazer um pendente Sedum, que ele é bem fininho. Quando eu pego esses elementos, e se eu precisasse dividir, ele tem 3 hastes, eu consigo ainda dividir e jogar, né? Ele cortar os pedaços e jogar no meu jardim. Aí essas hastes que eu vou sempre jogar na parte de trás. E eu deixo sempre essa parte curvada quando eu vou montar o jardim. Aí eu quero, né, gente, pegar e dar movimento. Eu vou colocar ali a minha placa e eu vou fazendo composições, né? Eu posso colocar a placa lá no meio, então eu vou fazendo composições ali com os meus pendentes, tá? Por que é bom, gente? As pessoas às vezes acham assim, gente, esse pendente é caro. Mas o que é caro? Botar vários galinhos pequenininhos ou pegar um
um pendente maior, comprido, mais cheio para fazer a composição. Em metragem, sempre quando você faz essa conta, você tem que calcular a metragem cúbica aí do seu pendente, a metragem que ele tem. Por exemplo, ele tem 90 centímetros de comprimento e eu pego uma largura média, tem 15. Então, você calcula essa metragem, tá? Vai ficar lá 0,15 centímetros quadrados. E o meu jardim tem 5 metros quadrados. Quantos pendentes que eu vou precisar para preencher, né, aquele jardim? Se eu pego uma tirinha muito fininha de pendente, quantos milhares que eu vou precisar? Então, sempre faça essa conta aí, tá? Falando em pendentes, esse costela aqui também é maravilhoso. Ele também tem toque real, ele parece natural, gente, ele é bem comprido. Aqui eu tô com um pedaço dele, não tá inteiro, que caiu um pedacinho, tá? Mas ele também preenche super bem. E além dele ter comprimento, ter altura, ele traz mais naturalidade. Então, sempre quando... O pessoal tava aqui em dúvida, né? Cris, como é que eu faço para escolher as placas, né? Para elas terem mais qualidade? Sempre olhem as tonalidades da natureza. Então, tudo que se assimila, né? A folha, as cores, a textura. Por exemplo, essa aqui, gente, ela tem a textura. Olha que linda essa folha. Eu não tenho dúvida que esse pendente aqui é de qualidade. Eu não tenho dúvida nenhuma. Por quê? Porque você enxerga. Esse aqui também, essa placa, né, gente? Olha as tonalidades dela. Então, quando eu olho para ela, não tem aquele brilho excessivo. Você vê que ela tem plástico na composição, mas não é uma placa que é brilhosa, que você vê que ela vai perder a coloração. Ela é bem acabada, ela é bem preenchida, ela é bem cheinha. Tem placas que você compra, você enxerga o fundo dela, a transparência, porque elas não têm aquele preenchimento bem feitinho, tá? Então, influencia muito. Então, o caro às vezes custa, o barato às vezes custa caro, né? Outro pendente, gente, daí quando você quer dar uma ousada aí no seu jardim, que eu gosto muito, né? É esse chifre de veado. Olha que lindo. Então, eu quero trazer para o meu jardim mais aconchego. Eu tenho meu espaço que eu tenho mais rusticidade, eu tenho esses tons amadeirados. Eu quero dar um ar mais natural para ele, então eu posso usar alguns elementos caídos. Então, imagina ali do lado da minha placa que eu vou colocar, né? Eu vou começando a fazer composições aqui com o chifre. Então, eu deixo o pedaço da placa aparecendo e eu vou colocando na lateral. Gente, não é preencher a placa, não adianta colocar a placa e fechar a placa. É para colocar do ladinho, porque a placa justamente ela te dá metragem. Então, quando eu coloco o pendente do lado, eu só tapo essa partezinha aqui para dar o acabamento, para dar o movimento, né? E eu vou colocando ao lado, tá? Então, eu consigo ganhar espaço. Olha só que comprido que é esse pendente. Então, eu trago esses tons mais acinzentados, diferente do que esse tom totalmente verde, né? Outros tons, gente, que eu gosto muito de usar, eu gosto mesmo, é o alecrim. Olha só esse pendente alecrim que maravilhoso. Esse aqui eu uso muito, olha o tamanhão dele, ele tem 1,30 m, gente, de comprimento. Olha só que grande, né? 1,30 m, olha só. E eu consigo dividir ele em várias partes, né? Se eu precisar cortar. Então, isso aqui eu consigo ganhar muito. Então, também ele tem um custo-benefício maravilhoso, porque eu ganho em metragem, quando eu vou fazer as composições. E ele também, né, gente, traz esse tom mais lavadinho, mais acinzentado para aquelas pessoas que não gostam daquele verde muito vibrante, tá? Então, tudo é questão do que o cliente gosta, do quais as combinações ele vai, se vai ser colocado próximo a uma copa de cozinha, se vai ser colocado num jantar, se vai ser colocado numa sacada. Então, isso também influencia quais as escolhas que você vai fazer para os seus pendentes. Olha que maravilhoso, né? E esse aqui, gente, se eu cortar ele e dobrar, olha só quanto eu ganho em espaço, olha só. Então, você consegue ter um bom volume, né? Uma boa metragem. Tem esses outros aqui também, olha. Tem o eucalipto. Olha esse folhinha aqui, ó. Tem vários aqui, né, gente? O eucalipto também é uma folhinha mais arredondadinha, né? Se eu quero mesclar também para deixar com mais movimento. Tem essa outra folhinha que ela é mais tropical. Então, Cris, eu quero montar um jardim mais tropical. Então, você vai escolher, pode misturar o chifre, pode misturar a samambaia.
pode misturar essa folhinha mais tropical. Olha que lindo que vai ficando o meu jardim, né? Aí diferente, né, do que se eu colocasse um pendente redondinho. Então, tudo depende do gosto do cliente, tá? Esse eucalipto aqui, ele já é menor, vocês perceberam? Ele só traz um pouquinho de diferenciação pro meu jardim. Mas ele não tem muita espessura, não tem muita metragem. Mas para colocar no meio, para dar um movimento, ele fica muito bonito. Nos eucaliptos também nós temos outros tons, né? Que é esse tom mais envelhecido, mais marsala. Você também pode criar o seu jardim, né? Então eu posso pegar esse buquê colagem, olha que lindo. Eu tenho aqui meu buquê colagem, eu quero misturar umas folhas ali no meu jardim, né? Então eu vou dobrar lá, posso cortar. Eu quero misturar uma cor, então eu vou ter a minha placa. Deixa eu pegar aquela aqui de novo. Eu tenho a minha placa, eu quero colocar uma cor ali no meu jardim, né? Então olha só, eu começo a fazer criações com cor. Então eu misturo, né, esses elementos para trazer um pouquinho de cor aí o meu jardim. Então eu vou tirando aqui, se eu quisesse tirar esses penduricos aqui, tem gente que não gosta, daí normalmente eu tiro, eu deixo só a folhinha, né? Porque quando a gente compra o buquezinho vem aqui, então essa sementinha a gente pode tirar, deixa só a folhinha e pode trabalhar em vários sentidos, ó. Então eu deixo o fundo da placa, se eu quisesse deixar a placa mais envelhecida, eu compro um tom mais envelhecido e assim eu vou fazendo as minhas composições, tá? Isso aqui também para um espaço comercial fica maravilhoso, né? Tem aqueles espaços, as estéticas, eu quero colocar lá uma placa, eu quero fazer aqueles jardins só de flores, né? Aquela parede floral, posso colocar orquídeas, enfim, o que vocês quiserem, tá, gente?